No vídeo de hoje eu vou falar sobre a novela O Clone, na série Melhores Novelas, que vai ter no meu canal, tá? Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Vai ajudar muito, vai trazer muita gente para olhar o meu conteúdo, tá? Eu falo sobre novela, sobre série, sobre signo, sobre vários assuntos muito interessantes, tá? Se inscreve lá, não se esquece de se inscrever. Então vamos lá, vou falar um pouco sobre a novela. Então, primeiro eu vou falar pro personagens, tá? Esse vídeo vai ser a primeira parte da história do Clone, porque é uma novela muito longa, teve 221 capítulos. Ela foi exibida de 2001 até 2002 na Globo, era uma novela da faixa das 8, tá? E a personagem principal da trama era a Jade. Vou começar por ela, tá? No início da trama, a Jade ela mora no Rio de Janeiro com a mãe dela, tem o sonho de ser médica. Ela quer estudar, quer viver como uma ocidental, mas ela é árabe, a família dela é árabe, tem toda aquela ascendência muçulmana, né? Então fica esse choque da cultura dela com a cultura do Brasil e do Ocidente, tá? O Ocidente versus o Oriente. Então, no início da trama, a mãe dela falece, o tio Ali, que é o tio dela, vem buscar ela pra morar com ele no Marrocos, que é o país que eles moram. Então, daí ela começa a ter esse choque de cultura lá, lá no Marrocos. E o tio dela acaba prometendo ela em casamento para o Said. Em contrapartida, o Lucas chega no Marrocos com o pai dele e com o irmão dele. Uma viagem para conhecer o Marrocos, uma viagem de férias. E o Lucas acaba conhecendo a Jade e se apaixonando perdidamente. Então, né, eles começam a se encontrar, eles começam a se apaixonar. Vai tudo acontecendo paralelo às outras tramas, né? Então, com o tempo vai passando, eles vão se apaixonando. O irmão do Lucas acaba morrendo no acidente de helicóptero, que eu vou falar mais pra frente no vídeo. E, e ela acaba. E daí ele acaba tendo que voltar pro Brasil, ele se envolve com a Maísa, acaba casando com a Maísa. A Jade sofre muito. A Jade acaba casando com o Said. Fica contra o casamento, tenta fugir pra se encontrar com o Lucas, pra ficar com o Lucas. O Lucas tenta sair do casamento dele pra ficar com ela. Então fica toda essa história ao longo da trama. Daí, numa das separações da Jade com o Said, ela acaba engravidando da Radija. Com o tempo ela acaba ficando com o Said. Acaba se conformando com aquele casamento. Quando ela se conforma com o casamento, o Said resolve voltar pro Brasil. E novamente ela reencontra o Lucas e acaba voltando tudo aquilo que ela viveu antes. E daí acaba virando um turbilhão na vida dela de novo. Nesse meio tempo, Said arruma uma segunda esposa, ela começa a ter vários confrontos com a segunda esposa. A segunda esposa quer se tornar a primeira esposa, então vai dar vários problemas. Ela novamente tenta se separar do Said. E a partir daí, eu saí pra voltar com ela, porque ele volta atrás da separação. Ela acaba se casando com o Zen, que o Zen se apaixona por ela. Mas ela acaba não ficando nem com o Said, nem com o Zen no final. Além disso, tem o Clone, que o Clone se apaixona por ela, o Clone é o Léo. E ela acaba ficando com o Lucas no final. Daí no final ela fica com o Lucas, ela constrói uma amizade com o Said, ela consegue continuar visitando a filha dela, que ao longo da trama também tinha essa história que só se separasse do Said, ela não ia conseguir ver mais a filha dela. Então, no final tem um final feliz, tá? Então, eu já falei, o Lucas, ele é feito pelo Murilo Benício, que ele também faz o Diogo e o Léo. O Diogo é o irmão gêmeo dele e o Léo é o clone. Clone dos dois, tá? Então, uh, Lucas se apaixona por Jade, como eu já falei, meio por cima, então ele acaba ficando com a Maísa, que é a ex-mulher do Diogo, devido à morte do Diogo. Acaba tendo a Mel, tem todo o problema com a Mel, que a Mel se envolve com drogas. Ele
continua sempre nessa briga pra voltar com a Jade ao longo da trama, tá? O Diogo morre logo no início da trama, mas ele é muito importante pra trama do Leônidas e da Ivete. Ele se envolve com a Ivete antes do Leônidas, uma coisa assim. Ele acaba sendo amante da Ivete enquanto a Ivete tá com o Leônidas. Então dá um rolo bem grande relacionado a isso que percorre toda a novela, tá? O Lucas acaba se encontrando com a Jade com o tempo e se casando com ela. Diogo morre no início da trama, tá? Como eu tinha falado. O Léo vive uma vida que não pertence a ele, porque ele é um clone, né? Uma cópia. Que já se foi e é alvo de disputas ao longo de toda a trama e no fim desaparece. No final ele desaparece no deserto. Tá? O Dr. Albieri é o grande inventor, né? Que faz o clone na trama. Ele que faz o clone e implanta na barriga da deusa. Então ele fica sempre nessa controvérsia de ele ter feito certo. Se ele falar, ele vai ser premiado, ele vai ser crucificado, porque é errado fazer um clone sem a pessoa saber que ele fez um clone sem autorização. Ele é um grande cientista da área genética, tem uma clínica de inseminação artificial e DNA. Ele é o grande responsável pelo clone. Ele se envolve em outras tramas ao longo da trama. É óbvio, né? Se envolve em outras tramas ao longo da trama. No início é o padrinho de Diogo, ao longo da trama, após fazer o Léo, se torna padrinho dele, para acompanhar a experiência de perto e o desenvolvimento dela, inclusive escrevendo um diário sobre. Vendo a obsessão de Albieri, Deusa se transfere para Belém e o afasta de Léo. O tempo passa e Albieri reencontra sua experiência científica. E se reaproxima. Com o tempo, todos descobrem que Albieri fez um clone e no final da trama ele desaparece junto com Léo nas dunas do Saara. Esse é o arco do Léo. O Léo também se envolve com algumas mulheres ao longo da trama, inclusive com a Ivete, com uma outra personagem, com a personagem da Juliana Paz também, que eu não lembro o nome dela. Mas ele não se prende a ninguém, ele é como se fosse uma sombra solta, inclusive é o que a Zoraide fala pra Jade, que ela vai reencontrar a sombra do Lucas, então fica isso bem subentendido na trama e é repetido diversas vezes pela Zoraide. Que ele é a sombra do Lucas. Said é um empresário famoso em Fez, é irmão da Nazira e do Mohamed. Logo que conhece Jade, se apaixona perdidamente por ela, mas Jade só tem olhos para Lucas e ignora Said, mesmo ela sendo prometida a ele em casa. Já que na religião islâmica quem escolhe o marido é a família, no caso. Jade se casa com Said e torna a vida dele um inferno. O amor que ele nutre por Jade faz ele ignorar certas atitudes e traições da própria, né? Porém, com o tempo ele vai se transformando em homem frio que faz da vida de Jade um inferno e desgasta o casamento dele. No final da trama tudo se resolve, Jade se perdoa e se torna amigos, inclusive com ele permitindo Jade que conviva com a filha dela. Então, ele tem um arco ali que praticamente se torna o antagonista da Jade, ele e a Maísa são meio que os antagonistas, mas pra mim na trama a maior antagonista da Jade é a própria Jade. Os erros dela, as enrolaçadas que ela faz, ela acaba se tornando a própria antagonista da história. Maísa, no início da trama ela vive um romance com o Diogo, mas Diogo falece em um trágico acidente aéreo. Lucas volta de Fez, apaixonado por Jade, e se torna um grande amigo de Maísa. Ambos se consolam por terem perdido seus amores. Com o tempo acabam se relacionando, porque Jade dispensa Lucas. Mas engravida esse caso, porém esse casamento é infeliz. Maísa ama Lucas, mas não é correspondida, porque o fantasma de Jade assombra seu casamento. Lucas vive relacionamento extras conjugais, enquanto Maísa compra joias para se consolar. Vai a eventos culturais, vive uma vida de mentira. A filha deles é uma estudante brilhante, que é a Mel, né? Porém, pelo casamento infeliz dos pais e por Maísa ser contra o relacionamento dela com o motorista, acaba se envolvendo com drogas. Maísa acaba se envolvendo com Said, que vive a mesma situação que ela, com Lucas sendo o fantasma do casamento deles. No final, Maísa ajuda sua filha a sair das drogas e aceita ela como
e aceita ela como ela é. Se torna uma mulher amarga e sofrida e menos... Se torna uma mulher menos amarga e menos sofrida no final da trama. A deusa. Vou falar a deusa agora, vamos deixar bem... Vou falar a deusa. Personagem Deus. Deus é uma dançarina de gafieira, vive um romance de idas e vindas com Edivaldo. Ao longo da trama, ela tem o desejo de ser mãe, mas Edivaldo ele não pode ser pai. Vamos deixar isso claro. Então ela recorre a uma inseminação artificial na clínica do Dr. Albieri. Porém, sem ela saber, ele insemina um clone nela. Ela é amiga de Ivete, também manicure. Após a gravidez que gera o Léo, ela convida o Dr. Albieri e a Ivete para ser padrinho do garoto. Porém, ela se apavora com o tempo porque o Dr. Albieri desenvolve um sentimento muito forte de posse sobre Léo, porque ele é um criador do Léo, sem já saber, né? Fazendo papel de pai paralelo a isso, Léo começa a renegar a mãe e Edivaldo e a mãe dela não acreditam na inseminação, porque o Dr. Albieri tem sentimento de pai. Deus se apavora e foge com Léo para Belém do Pará. Os anos passam, ela retorna para o Rio, porém, Léo está desaparecido. Com o tempo ela retorna. Deus acaba se casando com Edivaldo. Ela volta a dançar gafieira, desfila numa escola de samba. E com o tempo ela volta a ter problemas com Léo. Léo vai atrás de Jade e desaparece para sempre, para a tristeza de Deusa. Antes de Léo sumir, Deusa ainda trama uma disputa pela paternidade dele com o Leônidas, pois o DNA de Léo pertence à família de Leônidas. Tá? Ivete é uma personagem... A Ivete é uma personagem bem interessante pra história. Ela tem vários relacionamentos amorosos ao longo da trama. Também ela sempre se mantém envolvida com Leônidas, que ela chama de Leãozinho, então ela movimenta bastante essa trama. É uma trama meio cômica, meio engraçada. Mas a Alicinha acaba entrando no caminho dela, fazendo várias coisas contra ela. Ela acaba tendo um embate com a Alicinha. No final ela consegue ficar com o Leônidas e eles têm gêmeos, praticamente reiniciando toda a história. Um resumo bem. E dela também abre uma loja, convida gente famosa pra ir na loja, tem toda aquela questão. A trama ela se envolve com o Miro também, com o egípcio, a maldição do faraó, o Zen. Mas é mais ou menos isso a trama dela. O Leônidas é o grande empresário, é o pai do Lucas e do Diogo. Sempre consegue o que quer, controla a família dele com mãos de ferro, sofre a perda do filho preferido, o Diogo. Tenta transformar o Lucas em um novo Diogo. Vive um romance de idas e vindas com a Ivete. Ao longo da trama se envolve com várias mulheres também. Mas no fim da trama acaba se casando com a Ivete e ainda luta pela guarda do clone de seus filhos, já que fosse o mesmo DNA deles. No fim, o clone desaparece e ainda tem 2 filhos gêmeos com a Ivete. É isso, tá? Se eu falar alguma coisa da falta da Ivete... A Ivete no começo da trama também ela se envolve com o Diogo ali rapidamente, né? Então ela é bem importante pra trama. O vídeo ficou meio longo. Mesmo fazendo um resumão, trazendo só os personagens mais importantes, o vídeo acabou ficando longo. Mas vai ter segunda e terceira parte se fizer sucesso, tá? Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.